O acordo já foi ativado. Existem dois países da OTAN que estão planejando ações contra Moscou. Estamos falando que Alemanha e Noruega estão anunciando um novo acordo de cooperação em defesa e segurança, em resposta direta ao que eles chamam de ameaça russa. Com certeza, declara Fred Schmerz, que é o chanceler, equivalente ao presidente do México, bem, pela presidência do México. Ele é o chanceler. Fred Schmerz é quem tem estado junto com o primeiro-ministro da Noruega. O da Noruega, esse foi o nome, ele tem estado lá. Então, conversando, bom, também com Sturmer, comentamos isso há alguns dias, mas agora com a Noruega. O pacto inclui patrulhas conjuntas, proteção de infraestrutura submarina, colaboração espacial abrangendo o Atlântico Norte, o Mar do Norte e o Mar Báltico. Vamos, a Alemanha deu uma reviravolta tremenda. A questão de defesa, a Alemanha parecia ser, a princípio, um dos países mais fracos, mais ambíguos, na hora do leste. Preparação para qualquer questão de conflito e defesa, especialmente nesses tempos. E agora não parece que a Alemanha deu uma guinada importante? Dessa vez, então, garantindo que, por um lado, com o Reino Unido ao norte, tem uma parceria importante. Um acordo que eles assinaram esta semana, onde mostram que, se acontecer algo com o Reino Unido, a Alemanha entra, e o contrário também. E agora também com os noruegueses que também estão, veja bem, a Noruega é um dos fundadores da OTAN. São um dos países que mais estiveram preparados desde o início e que agora dizem que vão se reagrupar e se preparar ainda mais junto com a Alemanha. Exatamente, se eu não estiver enganada, eles são o único país da OTAN que já investe 5% em defesa, aqueles 5% que agora o Donald Trump aumentou. E o pacto inclui patrulhas conjuntas, proteção de infraestrutura submarina e colaboração espacial que abrange todo o Atlântico, como acabou de comentar a Pepe. Tudo isso é, infelizmente, necessário para... Então, desculpe, diante de uma ameaça russa, disse Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, destacando. Bem, como está complicado agora o clima na Europa... E ambos os países também buscam uma colaboração integrada para proteger a infraestrutura crítica, como esses cabos submarinos que já foram cortados várias vezes. Bem, o plano é ir até mesmo ao espaço, como diz o relatório, intensificar a cooperação tecnológica, garantir o acesso europeu seguro ao espaço. Fazendo assim uma alusão ao que está acontecendo também com a China, com a Rússia, com essa ideia de ter armas no espaço. O ministro da Defesa de ambos os países está, segundo eles, instruído a redigir um acordo estratégico que seja de longo prazo. E isso é mais uma guinada da Alemanha em direção à cooperação militar, não mais de forma temporária, mas agora permanente. Eles já estão vendo isso, então, a muito longo prazo. Pareceu uma Europa adormecida por anos. Em 2022, quando começa a guerra, 23, 24, já nem tanto, mas em 25 houve uma mudança importante. Apesar de que, bem, Trump tem sido agora o adormecido, digamos, o que esteve mais afastado da questão da OTAN, embora recentemente nem tanto. Mas esses países estão indo até além da OTAN, ou seja, a OTAN já é algo secundário e eles estão se aproximando independentemente da OTAN. Isso também chama atenção. Exato, eles já estão fazendo, como comentamos quando vimos a aliança entre o Reino Unido e a Alemanha, eles estão fazendo seus mini-acordos para estarem preparados diante de uma possível guerra. E também comentou a importância desse pacto o primeiro-ministro da Noruega, e vale lembrar também que a Noruega é agora o maior fornecedor de gás para a Alemanha. Antes era a Rússia, agora é a Noruega. Não esqueçamos a data, é 2027, certo? Vamos ver se será assim, mas a data de conflito, de guerra, é essa. É para essa que apontam 2027, não é? Então eles querem estar prontos para esse ano. Esse ano eles acreditam que é o ponto de guerra, de conflito. Obviamente podem haver surpresas, né? Tomara que não chegue a tanto. Segundo a teoria, quanto mais preparação, menor a probabilidade de guerra. Paradoxalmente, é na famosa dissuasão que eles estão apostando, é isso que eles querem dizer. Estou tão forte que ninguém se atreve a entrar na guerra. Por outro lado, outra crise que está se aproximando é voltando ao Oriente Médio,
em direção a esse grupo terrorista de Gaza, no Hamas, ou chamado Hamas, um dos grupos, o principal que operou no 7 de outubro, para realizar esse ataque terrorista contra Israel e que gerou depois. Pois todo esse problema jamais estaria, ou melhor, estaria enfrentando sua pior crise financeira desde que existe. Exatamente, jamais, pois é financiado pelo Irã e basicamente já tem 40 anos, agora está passando pela sua pior crise. Como comenta Pepe, a ala militar já não consegue pagar salários completos aos seus combatentes e recorre ao recrutamento de adolescentes para missões perigosas. Isso é informado por Oded Eilman, ex-oficial de inteligência de Israel, e a infraestrutura militar subterrânea foi basicamente destruída, pois Israel tem sido intensa nesse assunto. O Hamas não está reconstruindo esses túneis, não está pagando seus combatentes altamente treinados, eles estão apenas sobrevivendo, eu acho. Por isso também há roubo de comida, provavelmente é assim que pagam as pessoas. E o governo de Gaza controla o governo de Gaza, controlado pelo Hamas, já desde 2007, pois já começou a cortar salários e serviços básicos. Foram formados comitês de emergência para manter minimamente, por exemplo, a coleta de lixo e a distribuição de combustível. Ibrahim Mahmoud, analista próximo ao Hamas, afirma que o grupo não se preparou para mais de um ano de guerra. Eles não pensaram que iria durar tanto tempo e sobrevivem apenas graças a uma rede social interna e às medidas de austeridade. Bem, é como eles chamam, uma espécie de grupo político, que depois começou a se desviar, a ser mais militar, e depois, mais tarde, a atacar civis abertamente e descaradamente contra Israel. E depois isso gera os ataques, mas na hora H, eles não funcionam como um grupo militar, porque na hora de se esconder, acabam se escondendo entre civis. E isso nunca deveria ter acontecido. Isso, de cara eu digo, nunca deveria ter acontecido. De fato, é impressionante, pois é algo que está muito claro entre os militares. Então, afaste os civis para não colocá-los em risco. Você decidiu ser soldado, você decidiu ser militar, ou o que for, digo, né, olhando do ponto de vista de uma milícia. E, evidentemente, eles não se comportam assim, não se comportam bem, como um grupo radical, no caso, como terroristas. As fontes indicam que nunca receberam uma quantia de até mais ou menos $6.000 por caminhão de ajuda, imaginem só. Ou seja, cada caminhão de ajuda gera para eles cerca de $6.000 aproximadamente. E essa é a maneira em que tem me Sobrevivido, mas tudo bem. Bem, também. Segundo o que foi relatado, o colapso das receitas foi compensado em março, quando Israel impôs esse cerco. E o cerco, infelizmente, também afeta os civis, que agora estão sem comida. Segundo os relatos, revelam que diante do bloqueio total, jamais. Simplesmente colocava impostos sobre produtos essenciais, colocava impostos sobre a farinha, sobre os cigarros, sobre o combustível, até mesmo manipulava o mercado, suspendendo vendas para aumentar os preços. Ou seja, modificava ou alterava, digamos, como alterava as coisas, para que uma coisa valesse mais do que a outra. É um tema que também foi muito criticado nesse sentido. Bom, eles foram acusados quase desde o início de roubo de ajuda também. Um tema que também foi bastante criticado desde o começo. Vamos a outros assuntos também importantes. Quando a gente imagina como funcionam as tecnologias e as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, a gente pensa que essas coisas deveriam ter sido bem pensadas. Agora acontece que a Microsoft anunciou que não vai mais usar engenheiros chineses para oferecer suporte técnico a projetos militares. Quer dizer que empregavam engenheiros chineses? Aí está todo um vazamento para projetos militares dos Estados Unidos. Nem mesmo a Microsoft. Quer dizer, por que eles se preocupam com a Huawei se a própria Microsoft já está toda infiltrada lá? A Microsoft anunciou que a partir de agora não vai mais usar engenheiros baseados na China. Além disso, eles moram na China. Ou seja, não é o caso de serem chineses que moram nos Estados Unidos. São chineses que vivem na China mesmo. E de lá eles oferecem suporte técnico para projetos militares dos Estados Unidos. Você pensa, como assim? Ou seja, o escândalo não é a Huawei, o escândalo é a Microsoft nesse caso. Entendo que há desconfiança com a Huawei quando é uma empresa estrangeira ligada ao governo chinês.
Ok, tudo bem, não a contrate para projetos governamentais. Mas e a Microsoft, que é uma empresa americana, contratando engenheiros que vivem na China e que recebem projetos militares? Para fornecer consultoria técnica a esse engenheiro, é necessário primeiro dar todas as informações para que ele possa orientar corretamente. E depois ele começa: se for você mesmo, tudo bem. E uma das coisas mais ridículas dessa história é que isso não veio deles, veio de um relatório da ProPublica que gerou essas críticas sobre as políticas que eles adotam dentro dos Estados Unidos. Um senador republicano, John Cotton, classificou o caso como uma ameaça à segurança nacional e pediu ao secretário de Defesa, Pete Hedges, uma revisão completa dos contratos relacionados à nuvem do Pentágono. Segundo a ProPublica, que divulgou o relatório, engenheiros chineses trabalham em projetos de computação em nuvem para o Departamento de Defesa. Eles têm acesso à nuvem, supervisionados por escoltas digitais americanas, sem informações técnicas suficientes. Ou seja, eles não são tão espertos quanto os chineses para detectar riscos de cibersegurança. E a Microsoft confirmou ao governo dos Estados Unidos que o relatório sobre o procedimento durante o processo de autorização foi entregue, embora não tenha detalhado por quanto tempo essa prática iria ocorrer. O governo tinha conhecimento da situação, mas desconhecia sua duração. A China deixará de ter qualquer participação em nosso serviço de nuvem com efeito imediato, disse o secretário de Defesa em um vídeo publicado no Next. Você diz mais um escândalo. E diz que Francisco Arce é norcoreano, com certeza. Certeza absoluta. Ou seja, pode considerar como certo. O edifício do Pentágono, sede do Departamento de Defesa, continua sendo o cérebro da defesa dos Estados Unidos. E lá trabalham 26 mil funcionários diariamente. Mas dentro disso, agora, acontece que existem o que eles chamam de operações mistas, e nessas operações mistas há chineses trabalhando. E não duvido, como diz Francisco, talvez até na Coreia do Norte já. Entendo de onde tiraram o Reaper versão Coreia do Norte. É igualzinho. É que é como... Não é possível. E volto a repetir. E reclamam da Huawei e do TikTok. Pois é. Ok, entendo a questão da segurança, mas primeiro verifica o básico. Quer dizer, é isso. E como a Microsoft também não permite, vamos para outros assuntos importantes.